segunda-feira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, como a gente sempre traz, um assunto para a gente poder conversar, para a gente poder refletir junto. E depois vamos fazer a nossa meditação, acho que a Cleide ainda não entrou, não. Nossa meditação e nossa emanação de energia para o planeta. Vamos lá, a Cleidinha já entrou, deixa eu aceitar aqui a Cleide. Olá! E tô cortando a sua cabeça. Isso, perfeito! Nossa, que fundo bonito esse hoje! Ah, obrigada. Ai, mostra pra gente, quero ver. Tem um Buda. Ah, ficou Ai, lindo esse cantinho. que coisa. Tem um Buda, minha caixinha onde eu guardo meus baralhos ciganos aqui. Aham, Aqui aquelas nossas gavetinhas. E o meu sim. dragãozinho de madeira. E o meu sininho. E aqui embaixo tem o meu Gandhi com os meus livrinhos atrás. É verdade, o Gandhi tá ali. Esse Gandhi é clássico. Esse Gandhi acompanha a Cleide desde o escritório de advocacia, né? Sim, era do Nada, vovô. tava lá no seu escritório, eu lembro, quando eu te Ah, conheci. era do meu avô. É. Oi, Léo e Fernandinha. Deixa eu ver aqui se meu computador está ligando. Ligou, ele não pifou. Então, eu acabei de descobrir, gente, que o meu computador notebook é a prova d'água. Olha que interessante. Pelo menos a prova de derrame de água. Ele sobreviveu. Olha, Rafael, achei que ele ia ter que te visitar na quarentena, mas ele ficou bom. Ah, meu Deus do céu, só tá sem internet, mas tá legal, pelo menos ele ligou. Caraca, tô fazendo Ah, bagunça. mas vamos lá, gente, vamos começar nosso Vamos papo aí sim. de hoje. Hoje eu não tô com um fundo assim tão bonito como o da Cleide, porque eu tô num lugar aqui da minha casa que é só para fazer a transmissão. Mas eu tô aqui com cristais bonitos também, ó. Também tô cheio de cristal bonito aqui. Porque eu tava da aula de cristal ainda, ó, drusa de ametista, cristal grafitado, ametista, pirita, tem tudo aqui ainda também. Eu só tô nesse fundo bonito também porque é o fundo da aula. E como é que foi a aula? Como é que foi? Foi bacana no final de semana? Foi sim, foi ótimo. É uma experiência nova, não é? Muito, muito diferente. É diferente porque a gente não sabe exatamente a reação do nosso público, né? Dos Sim. alunos, se eles estão entendendo. Porque ao vivo a gente vai vendo a reação, né? A gente está muito acostumado a dar aula há muito tempo, eu e a Cleide. E aí a gente está acostumado a ver a reação no olhinho da pessoa, no semblante. E aí é muito complicado, né? E Yolanda também chegou aí, ó. Yolanda, você está dando aula online também, Yolanda? Como é que tá? Como é que estão os cursos de aromaterapia, Iô? Conta aí pra gente. Tinha que ficar pedindo o ok, né, das pessoas. Me mandam ok, tá entendendo? Aí eu ficava, É, ai, é, é. gente. Mas só isso mesmo. Fora isso, não senti muita Acaba sendo diferença. igual. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acaba sendo bem, não tem, a gente não tem, não perde nada, o conteúdo continua todo sendo passado da mesma maneira. E eu e a Cleide, a gente está sempre participando, está sempre aberto para dúvida, então o grupo continua sempre bombando, né? Eu tenho grupos ali de 2, 3 anos atrás que as pessoas continuam colocando dúvidas. Quando vão numa loja de cristal, mandam as fotos e a gente vai conversando. Então é uma participação eterna aí, né? Não tem grande problema. E logo, logo a gente vai estar junto, né? Sim, vamos estar. Isso aí. Esperamos que o mais breve possível, né? Mais breve possível a gente vai passar por tudo isso, eu tenho certeza disso. Eu queria trazer eu e a Cleide combinamos de trazer alguns assuntos para a gente refletir hoje, e um deles vem justamente do dia que a gente teve ontem, né? Ontem foi dia Um dia bem 17 de especial. maio. Oi? Um dia muito especial, né? Mas vai, fala aí você. Não, pode falar. Tá bom. Ontem foi um dia bem especial para a luta, né, contra a LGBTfobia, né? Um dia que a gente comemorou 30 anos que retiraram Que a a OMS OMS retirou na realidade, né? a OMS retirou do quadro de doenças mentais a, que se chamava homossexualismo, né?
E aí Isso. perdeu o sufixo ismo, entendendo que isso era preconceituoso, que isso denotava doença, e então deixou de ser doença, né? Começou a ser reconhecido, deixou de ser não, nunca foi, né? Mas deixou de ser Mas reconhecido aos como olhos da doença. lei da Organização Mundial de Saúde deixou de ser colocado dessa maneira, né? Sempre quando a gente usa o sufixo ismo, né, a gente está se referindo a alguma síndrome, a alguma doença. E era assim que se referia à homossexualidade, né? Que na verdade é uma condição sexual, não é uma doença nem uma opção. É sempre bom a gente Né? falar disso, né, do sufixo, do ismo, dessa mudança, porque muitas pessoas não têm essa noção e ainda utilizam a maneira errada de falar, né? E então é importante que as pessoas expliquem que, olha, é errado, não se usa mais esse termo, né? Agora nós usamos homossexualidade, né? Ou se você até quiser, para deixar mais fofinho, falar homoafetividade, Efetivo. É. né? Mas isso é bem importante porque é uma luta muito grande. E se a gente for ver, uma coisa tão recente, né? 30 anos. Foi em 17 de maio de 1990 que a OMS reconhece isso, quer dizer, muito recente, né? Tinha 10 anos de idade. Eu lembro dessa discussão na época. Não sei se você lembra, Dinha, mas teve muita repercussão na época, né? Enfim, ainda se discute isso, né? A gente está tendo enfim, essa mudança de pensamento aí um pouco retrógrada e tudo mais, né? Até brincadeira que a gente está voltando aí um pouco à Idade das Trevas, mas enfim. Em que se repensa e se fala de cura gay, de cura de homossexualidade, né? Então isso está vindo à voga. Então por isso que eu acho que não é um dia de comemoração, é um dia de reconhecimento de luta, óbvio, como também é o Dia da Mulher, né, etc. Não é um dia para se comemorar, é um dia para se reconhecer a luta. E ainda há muito, 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 muito para lutar, porque as pessoas continuam com os pensamentos nesse sentido, né, de que é algo a ser curado. Não é difícil de encontrar pessoas defendendo a cura gay. Não, Tem, infelizmente não é e difícil. não só dentro das igrejas, né? Dentro de consultório. Sim, Né? sim. Eu acho que há de se ter realmente uma seriedade grande dos conselhos, né, de psicologia e os outros conselhos que se preocupem realmente com profissionais que contrariem isso, que já é uma lei, já é uma regra do OMS. Isso não é considerado doença. Então, não há de se apresentar uma cura, embora ainda se apresente. Eu acho que quando está dentro do âmbito da religião, acaba sendo agressivo, mas ainda eu quero dizer assim, é menos grave do que um psicólogo defendendo a cura gay. Com certeza. Sabe? Um pastor que defenda isso, guardado as devidas proporções, é óbvio que é preconceituoso, é óbvio que é desrespeito, mas a gente entraria em uma série de outros desrespeitos que ele também pode estar cometendo no nome da religião. Mas um profissional falar sobre isso, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, isso é muito grave. Muito grave. E isso deve ser combatido sim, e ainda bem que a gente tem leis que nos protegem nesse sentido. Né? Sim. Né? E entender que mesmo que a pessoa que esteja falando isso não seja um profissional de saúde, a aberração pode ser menor, mas ainda assim é homofobia. Claro. Então, a É que eu, homofobia precisa ser combatida todos os dias, né? Assim como o machismo, assim como o racismo, assim como a gordofobia, nós temos que ter noção de que essas coisas elas oprimem e que isso não faz parte da nova terra. A gente precisa só de amor, né? Trazer a verdade da palavra do Cristo para as nossas vidas, né? De amar o próximo como a si mesmo, reduzir nosso julgamento, né? Entender que é só vibrar amor. Não faz diferença para você com quem o outro se deita, né? Isso é muito eu, importante. eu acho que no caso da homofobia, ainda tem, nesse dia de conscientização, ainda tem muita luta, não só
nesse sentido, mas também em relação à transfobia, que eu acho que é um termo que está começando a se usar, né? Está começando a se falar disso há alguns anos e que ainda tem muita coisa a ser discutida. Eu sei que você é um grande entusiasta disso, queria que você falasse um pouquinho também, que você sabe bastante disso, né, e dessa luta. Gente, Realmente existe muito preconceito dentro com os próprios até mesmo dentro da própria homossexuais. comunidade, né? Sim. Isso que Mesmo eu queria. dentro da própria comunidade, muitas vezes existe sim preconceito. Infelizmente, dentro do feminismo ainda existe também muito preconceito em relação às pessoas transexuais. E nós temos que entender o seguinte: na nova Terra não pode haver espaço para isso. Vejamos. Quando a gente fala sobre discussão de sexo dos anjos, o que as pessoas queriam dizer com isso, né? Queriam dizer que o espírito, ele pode ter qualquer sexo. Não existe isso. Nós podemos voltar à Terra com qualquer sexo. Nós não temos um sexo demarcado. A nossa alma, ela é muito maior do que isso. Ela não está presa nesse padrão, certo? O gênero masculino e feminino, eu entendo que são energias yin e yang, eu entendo que é uma coisa de dualidade e que a nossa Terra ainda está dentro de um período de muita dualidade e que o equilíbrio ele existe em tudo do universo. Entendo tudo isso, entendo que existe a energia do feminino, assim como existe a energia do masculino. E isso até mesmo dentro de cada um de nós, né? Sim, porque cada um tem um pouco de tudo. O ideal é que haja equilíbrio dessas energias dentro de nós. Agora, quando a gente sai dessa realidade 3D, em que a gente nasce com um sexo que, em tese, né, porque não é sempre assim, mas em tese ele é definido, ou existe alguma forma de ser definido, né, porque a gente vê pela genética. Uhum. Nosso espírito não tem isso. O nosso espírito não é XX ou XY. Então, se a gente não tem essa definição espiritual, por que a gente precisa ter aqui na matéria? Por que nós somos obrigados a ver o outro dessa forma? Eu acho que essas pessoas, elas são pessoas que estão vindo aqui para nos ensinar muito. E é muito triste que elas tenham passado por tanto preconceito, né? Vendo vários posts da luta contra a transfobia, né? Ontem mesmo nós vemos que um homem trans se matou por não aguentar a pressão, né? E essa é a realidade da maioria das pessoas transexuais. Elas têm uma média de vida de 35 anos. E muitas, quando não são assassinadas, tiram sua própria vida por não aguentar. Ou seja, elas são sempre assassinadas. É muito raro uma pessoa transexual conseguir permanecer nesse planeta. É muita agressão. É muita agressão de todas as partes. O Não é só transexual julgamento, é agressão. é Essa é a questão. né? Porque mesmo que essa agressão não chegue a ser física, o que na verdade não é uma realidade, porque muitos transexuais eles sofrem sim muita agressão Sim, desde a física escola. e muitas vezes ela começa na escola, na família, né? Em que não são acolhidos. A agressão verbal, a agressão mental, é um mundo inteiro te dizendo que você está errado, né? É uma agressão, às vezes, médica também, infelizmente. Então, essa pessoa sofre demais. É uma vida de muito sofrimento, quem passa por isso. E eu acho que essas pessoas estão vindo aqui nos ensinar tanto, né? Porque todos os espíritos, eles são agêneros. Todo espírito é agênero. A gente não tem um gênero espiritual. A gente pode vir de qualquer sexo. A gente pode ter até uma tendência no nosso espírito, né?
As pessoas podem fazer uma terapia de vidas passadas e até descobrir que, na maioria de suas vidas, ela veio de determinado sexo. De determinado gênero, mas que não é uma regra, de Não é maneira uma nenhuma. regra, né? Ou até, não, tive contato com o meu eu superior, o meu eu superior se apresenta de forma de tal gênero. Tudo bem, mas essa não é a sua regra. A gente pode vir de qualquer sexo. Isso não depende do teu espírito ser isso, do teu espírito ser aquilo. Não tem isso. E essa realidade, ela precisa passar para a nossa matéria também. O nosso futuro, ele é um futuro a gênero. Ele é um futuro a gênero. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa focar nisso, para que a gente venha, que a gente vá migrando para esse futuro onde essa dualidade de masculino e feminino não seja tão importante, né? E isso, a gente está falando dos transgêneros, mas isso migra para tudo, porque justamente essa determinação tão grande das pessoas acharem que é necessário ser macho ou ser fêmea é que gera também a homofobia, não apenas a transfobia. E quando nós entendermos que isso não existe, que a alma não tem gênero e que por isso podemos amar quem quisermos e que por isso podemos nos identificarmos como nós quisermos, tudo fica muito mais abrangente, né? O nosso Eu acho que amor quando você abrange abre a sua tudo. cabeça é uma coisa tão simples. Eu acho que deveria ser tão simples isso, né, Cleide? Por exemplo, se eu viro para você e você diz que você se identifica com tal gênero, por que que eu tenho que te julgar sobre isso? Se você se identifica com gênero masculino, vou te tratar como do gênero masculino. É Sim, uma coisa tão simples, né? e como a gente está falando, isso é totalmente possível, porque a gente sabe que nem sempre o nosso cérebro corresponde ao nosso gênero, né? A nossa mente, ela Sim, nem sempre vem conectada ao gênero de nascimento. Isso pode ocorrer tranquilamente. E, por tranquilamente. exemplo, embora eu seja uma mulher cis, vários testes que eu fiz de mentalidade me demonstram que o meu cérebro ele tem uma predominância masculina. E não há problema nenhum nisso, né? Eu sou uma Sim. mulher cis, tida, né, lida como muito feminina, mas a minha maneira de pensar se Muitas aproxima vezes muito. tem uma característica masculina. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E mesmo essa questão do equilíbrio do yin e do yang, mesmo um casal heterossexual, como você falou, e cis, não é? Como, por exemplo, você e o Rafael. Não necessariamente o Rafael vai ser sempre yang e você sempre yin. Né? Nunca, Primeiro que o né? casal tem uma dinâmica interna totalmente diferente. E além disso, tem, né, cada um tem o seu tipo de energia. Então, essa é uma leitura muito, não vou nem dizer ultrapassada, eu vou dizer equivocada mesmo. Não é ultrapassada porque nunca deveria ter sido aceita. Né? Vai contra tudo que a gente aprende, tudo que a gente espera, tudo que a gente estuda, e completamente essa postura não cabe na nova Terra. Né? Não A gente tem. fez esse parênteses até maior para falar dos transgêneros, da transfobia, porque é o que se fala menos, né? A gente acaba falando mais da homofobia. Uma outra coisa dentro desse movimento também que se fala pouco dessa fobia, que eu também queria te dizer, é como os bissexuais também são tratados. Como você falou, basicamente o futuro da humanidade, digamos assim. Né? Todos podem se identificar com os dois gêneros e podem ter a condição de praticar sexo ou ter afetividade com qualquer uma dessas identificações. O que eu quero dizer? Que dentro do próprio movimento LGBT, ou a sigla que for, existe preconceito com os bissexuais, existe preconceito com os transexuais, existe preconceito também com os homossexuais gordos, que não são padrão, ou com o homossexual negro. Então, tudo isso, não estou dizendo que o homossexual tá tudo certo, maravilhoso, os outros estão errados. Não, o ser humano está errado. Então, mesmo dentro do movimento, a gente encontra tudo isso. Tudo que não é padrão sofre preconceito. Com toda certeza. Isso, são coisas que são importantes para nós pensarmos, né? Uma coisa que eu convido quem está nos assistindo a pensar nesse momento é sobre a nossa heterossexualidade
o quanto ela é compulsória, né? Eu acho até que muito mais até para as mulheres, porque o homem, quando ele é vítima de preconceito, ainda na infância, né, sendo chamado, xingado, né, agredido com palavras que julgam a sexualidade dele, ele ainda tem aquela permissão de pensar: então eu posso ser isso? Ah, então isso existe. Então quer dizer que eu poderia ser. Pode ser feio que eu seja, mas eu poderia. E a mulher não tem Sim, nem essa alternativa, né? A mulher não passa por essa alternativa. Ela tem uma heterossexualidade muito compulsória, né? Desde a tenra infância, ela é ensinada que ela vai casar com um menino e ninguém nem questiona isso, nem por forma de bullying, né? Isso não é questionado de forma alguma. de Então, forma eu alguma. acredito que a heterossexualidade ela é muito compulsória. Tanto que nós vemos vários homens homossexuais que tiveram casamento com mulheres, que tiveram filhos, tudo em nome de uma heterossexualidade compulsória, né? Até se sentir totalmente liberto dos laços familiares primordiais, né? Pai e mãe, para que eles se sentissem livres e assumissem a sua sexualidade de maneira plena e completa. Então, a heterossexualidade na nossa sociedade hoje, ela é extremamente compulsória. O normal deveria ser uma bissexualidade, em que nós entendêssemos que todos os seres humanos, eles são passíveis de amar. E nós amamos aquele que mais nos agrada. Então, a bissexualidade deveria ser um padrão, porque nós É deveríamos isso aí. amar outros humanos e não humanos de sexo oposto. E assim, eu espero que a gente vá migrando para uma nova terra em que, na verdade, não sejamos nem bissexuais, e sim pan, que a gente possa entender que o transgênero, o agênero, né, o gênero fluido, todas essas pessoas são pessoas que merecem ser amadas. E que a gente São ama pessoas. não apenas o sexo dessa pessoa, né? A gente não ama o órgão genital dessa pessoa, a gente ama aquele ser, aquela alma, aquilo que aquele ser traz para nós, independente da biologia, do DNA, né? Então, pouco importa como essa pessoa se denomina, como essa pessoa se encontra, a gente ama pessoas. Então, assim, eu acho que o nosso futuro, ele deveria ser um futuro agênero e pansexual. Homossexual. Concordo. Onde é que eu aplaudo 10 mil vezes? Peraí, cadê o botão? É Agora, exatamente isso. É exatamente isso. Você falou exatamente do não gênero, não preocupação com gênero e com sexo, até porque a pessoa pode, inclusive, ser assexuada, né? Que também é uma discussão que está sim, começando, está em voga aí. Só pode não ter interesse sexual, pode ter interesse só sentimental, emocional. Tudo isso não cabe nenhum tipo de julgamento. Eu acho que quando a gente aprendeu a olhar mais para nós mesmos, né? Tudo fica mais fácil. É porque, assim, pela minha criação, tudo foi muito mais fácil de entender. Então, para falar a verdade, até demorei a entender o que era ter esse tipo de preconceito. Eu, graças a Deus, não tive, nunca sofri preconceito fortemente, assim, né? Pode ser veladamente, alguma coisa desse tipo, mas nunca fui agredido, né, fisicamente, nem fui impedido absolutamente. Mas isso não eu quero dizer isso porque as pessoas negam muitas vezes coisas porque não sofreram, né? sim, Não é porque a pessoa é gay e não sofreu homofobia que a homofobia não existe, né? Não é porque a pessoa é negra e, de repente, até pela condição social que conta muito, a pessoa não sofreu um preconceito velado, as pessoas não mostravam exatamente que ela não sofreu preconceito. Claro que sofreu, né? E claro que existe. E isso que a gente também tem que falar. E isso eu queria falar também, para pegar um ganchinho, para a questão também das mulheres, né? Não é meu lugar de fala, mas vou pular, puxar um pouco. Já que a Cleide falou dos gays, eu vou falar um pouco das mulheres também, que é a situação da mulher que às vezes não se coloca só porque ela acha que
Ela acha que o machismo não existe porque ela não se sente oprimida pelo machismo. Ela já está tão intoxicada por tudo aquilo que ela acha que não existe, ou que não a afeta, né? E a gente está num momento muito perigoso para todos esses tipos de preconceito. Não só porque a gente está se preparando para uma nova terra, mas porque todos nós estamos vivendo períodos atípicos e estamos presos em nossas casas, estamos em quarentena em nossas casas. E vocês já pararam para pensar quantos homossexuais, quantos transexuais estão muitas vezes forçados a estar em casa nesse momento, estão sofrendo agressões da família ou de outras pessoas? E aí expando isso também um pouco mais para também as mulheres que estão sofrendo violência em seus lares e não têm o que fazer, estão acordando, dormindo e passando o dia inteiro do lado dos seus agressores. Eu vi um vídeo muito interessante que era uma ação publicitária, eu infelizmente não peguei aqui, mas estava rolando pela internet, que era muito interessante. Era uma conferência de trabalho, as pessoas conversando, e uma mulher aparece, era estrangeira, acho que não era brasileira não. E a pessoa maquiada e tal, meio que escondendo alguma coisa, uma das mulheres saca, pergunta para ela no privado, e ela responde que foi agredida. Essa amiga chama a polícia, e aí quando se toca a campainha e o marido vai atender, ela fala, é uma encomenda. E aí nisso a moça grita no vídeo, tranca a porta, tranca tudo, fui eu que chamei a polícia, tá tudo bem, fica calma, e a mulher vai respirando. O que eu quero dizer com isso? A importância também da gente se colocar disponível para o outro, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para o vizinho, para quem quer que seja, para que a gente pergunte se está tudo bem. Como a gente falou na última live, está tudo bem de saúde ou está precisando de alguma coisa, mas também nesse sentido. Percebam as entrelinhas, sabe? A gente também pode estar ajudando muita gente que está nesse momento passando por uma situação inimaginável. Foi brasileira a campanha, Léo? Desculpa, porque eu realmente eu vi, tava com a legenda em português, eu vi sem áudio, então eu não sei, eu não prestei atenção. Obrigado por você me dar o feedback aí, todo mundo falou que é brasileiro. É que eu vi de noite e eu vi só a legenda. Foi bem interessante esse filme, né? Essa ação. E justamente mostra isso. Então, fiquemos atentos a tudo isso. Vamos não só pensar nisso porque queremos ser pessoas melhores na nova terra, mas vamos também nos colocar à disposição de ajudar os nossos amigos ou conhecidos ou colegas, pessoas que estão à nossa volta, que estão passando por essa situação de abuso, uma situação de risco, uma situação de violência. Foi uma peça publicitária bem forte, mas muito boa, o Léo está falando ali, é verdade. Então, a gente aproveitou o gancho do dia de ontem, mas para falar um pouquinho de homofobia, mas de transfobia também, mas também queria dar esse gancho para falar de violência em geral, né? Que não há espaço para violência na nova terra. Veja como o julgamento é perigoso. Ninguém julga ninguém por nada. Ah, eu julguei. Não, você julga, você traz uma violência, seja através de uma palavra. A violência não é só física, é através de uma palavra, através de um olhar, através de uma reprovação. Então, tome muito cuidado. E repito, não é porque você não sofreu que não existe, né? Isso eu vejo muitas pessoas falando, não são amigos, mas no consultório, eu já ouvi muitos negros falando que não existe racismo, muitos gays falando que não existe homofobia, muitos gordos dizendo que não tem gordofobia, enfim, a gente escuta tudo isso. E a gente tem que prestar bastante atenção, olhar para os outros, ter um pouco mais de empatia também. Né? Não é porque a gente não sofreu na pele que aquilo não é uma realidade, né? E abraçar a dor do outro, entender que a dor do outro é uma dor muito particular e para ele pode ser a maior dor do mundo, sim. Também a gente fala muito isso em terapia, né? Sim, é chama você perceber isso. Eu também queria convidar quem está assistindo a gente que dê uma olhada no trabalho da Casa 1, que é um trabalho que recebe pessoas, né, que grande maioria até transexual, né, que sofre agressão da sua família, que sofre agressão de alguma forma e perde a moradia, fica sem ter lar, e eles são abrigados nesse local. Então, assim, vamos apoiar as causas que a gente acredita, né? Se a gente tiver como, é sempre interessante que a gente apoie as causas que para nós faz sentido. E a Casa 1 é um projeto muito bonito.
né? Era uma coisa O que eu site é acho Casa 1 mesmo, né? sim, era maravilhoso que isso existisse em todas as cidades, né? Porque se tem gente que necessita disso, né, é esse público, porque quantas pessoas não são expulsas de casa, né? Quantas pessoas não são vítimas de agressão de toda a família e não recebem qualquer tipo de apoio, né? Se a gente quer uma terra melhor, é que essas pessoas precisam estar abrigadas, elas precisam encontrar o apoio em algum lugar, né? E já existem pessoas que estão pensando nisso, que estão com projetos legais. Então é sempre interessante que a gente busque esses projetos para que a gente possa incentivar de alguma forma, seja conhecendo, seja divulgando e, caso tendo possibilidade, né, auxiliando aí financeiramente. É casa1.org, né? O site deles. O Leonardo falou uma coisa aqui sensacional. É tudo uma questão de empatia, né? Como ele colocou, tudo começa pela empatia. Se a gente se coloca no lugar do outro, vemos o que não gostaríamos de passar, pelo que não gostaríamos de passar. Sim, Leonardo, exatamente. É a questão de amar ao próximo como a si mesmo, né? É a gente entender. Gostaria de passar por isso? Gostaria de ser tratado dessa maneira? Ninguém gosta de ser julgado, né? Então, para que Ninguém. julgar os outros, né? Não há lugar para isso na nova terra, Ainda não mais é ser verdade? julgado numa coisa que é tão nossa, né? Que é a nossa forma de Isso aí. amar, a nossa forma de se expressar. Quem mais além de nós pode dizer quem somos? Então, é empatia, respeito, amor ao próximo. É disso que a gente está falando. Com certeza. Bom esse papo reto aí. Se deixar, a gente vai falar algumas horas, assim, né? Sim. Mas é Mas foi bom a gente importante, trazer, né? a gente conversar com vocês sobre isso. E a gente se entender novamente como multiplicadores disso, né? A gente gosta de jogar o assunto, conversar um pouquinho e fazer com que vocês multipliquem isso nos núcleos familiares de vocês, nas conversas de vocês. E é isso aí. Que a gente tem essa chance, né, de multiplicar. Até porque a gente só tem uma horinha aqui, a gente já tem que fazer a nossa É, meditação pelo planeta, porque e esses vamos assuntos. meditar. Vamos sim. Tô até, já espalhei as cartinhas aqui para ver quem vai reger nosso trabalho de hoje. Mas vai ser ótimo. Vamos fazer, Cleidinha vamos fazer uma meditação legal aí hoje, né? De muita tolerância, de muito respeito. Ah, eu adorei. O arcanjo Gabriel ainda não tinha saído. A imagem dele é linda, olha o símbolo dele. É o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel, ele diz: com a tua ajuda alcanço a clareza e a iluminação do meu caminho. É o anjo, o arcanjo Gabriel é o anjo da anunciação, né? Então, formidável. Traz para a gente esclarecimento nas situações que a gente se encontra preso, traz luz, né? Também é o guardião do quarto raio de luz, do raio branco cristalino, traz purificação, clarificação, verdade, ajuda a gente a compreender melhor o contexto kármico das situações, dos relacionamentos interpessoais. Então é fantástico também para esse momento. Sim, Fernanda, cartinha, tá? Não está dando para ver, até refletindo um pouquinho, mas o símbolo é bem interessante. Depois no YouTube vai estar ali do ladinho o símbolo com a cartinha, né? Mas a mensagem é essa: clareza e iluminação no caminho. Então é justamente a gente enxergar essas questões todas que têm que ser limpas, essas questões kármicas, essas situações, compreender melhor e transmutá-las e transformá-las. É exatamente isso. Então vamos trabalhar isso, né? Vamos trabalhar essa clareza, vamos trabalhar o raio branco, adorei. É sempre forte nessa meditação também, quando sai uma cartinha do raio branco. Então, Sim. vamos que Trabalho vamos. de Quer falar alguma coisa da tolerância. cartinha? Fala aí. Não, achei a carta perfeita, né? Porque ela fala também dessa tolerância, né? Da gente. Acho que ela saiu no momento certo, né? A gente está sempre tentando levantar uma bola de alegria e essa é a energia que a gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa olhar, às vezes, as coisas feias que estão acontecendo para que a gente possa embelezá-las de alguma forma.
Com certeza. Às vezes a luz do conhecimento é necessária. Então, assim, a gente não quer jogar para baixo, não. Vamos continuar com a energia lá em cima. Não, não, com certeza. Vamos jogar para cima. A gente está Vamos. trazendo uma reflexão, né? A reflexão do que a gente não quer ver nessa nova terra. Quem a gente não quer ser, a gente já sabe, né? Então vamos escolher o amor, vamos escolher a tolerância e vamos mostrar para as pessoas que esse caminho é um caminho muito mais bonito, que é um caminho muito melhor, do respeito ao outro, né? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo aqui a gente estão completamente concordando com o que a gente está falando e tudo mais, mas a gente está só falando da importância da gente multiplicar isso, né? Sim. Por isso que eu falei, somos multiplicadores, somos agentes de cura planetária. Então vamos pegar essa informação, esse gancho, e vamos jogar nos grupos de WhatsApp, de discussão que a gente participa, vamos trazer esse assunto à voga no grupo de família, sim, porque é o momento, vamos falar sobre essa tolerância, sobre esse respeito à diferença, para que a gente não entre nessa vibratória na nova terra que a gente está querendo encontrar, né? Mas sem sombra de dúvida, não é momento para baixar a vibração, não. Isso aí são a gente trazendo as pessoas para a consciência, né? Total. A gente luta, mas vamos lutar com alegria. Isso aí. Estamos na hora certa da meditação. Vamos lá para a gente aproveitar, que hoje eu quero aproveitar nessa meditação. Hoje eu vou ficar aqui quietinho, de olho fechado. Vou só traçar os símbolos. Vai mandando reiki aí. Tá certo? Vamos lá, gente. Vamos respirar fundo. Vamos permitir agora que a nossa mente vá aliviando de todo o estresse do dia a dia. Quem não lembrou de colocar, corre para pegar uma aguinha, tá? Para que a gente possa sintonizar essa aguinha e fluidificar ela. Então vamos respirando fundo, cheirando a florzinha, soprando a velhinha. Vamos tendo isso em mente para que a gente possa fazer essa respiração com muita qualidade. Conforme a gente respira, a gente vai deixando sair todo estresse, toda ansiedade do dia de hoje. Relaxando. Relaxando os pés, relaxando as pernas, quadris, abdômen, seios, costas, mãos, braços, ombros, pescoço, nuca, face, cabeça. Respirando fundo. Vamos então agora sintonizar no raio dourado, imaginando uma luz dourada que desce do alto do céu e nos ilumina por inteiro. Essa luz dourada forma uma redoma, nos iluminando e nos conectando. Vamos percebendo que conforme essa luz dourada nos ilumina, ela nos purifica. Ela vai retirando todos os miasmas, retirando toda e qualquer frequência baixa que esteja morada no nosso corpo espiritual. Ela vai afastando os medos.
iluminando, iluminando, iluminando. Vai nos iluminando e nos fortificando, nos limpando e nos curando. E então, nós percebemos que se torna um tubo de luz dourada e que podemos flutuar por ele e subir ao alto do céu. Vamos subindo, nos conectando às estrelas, nos encontrando em meio ao universo, onde podemos ver o nosso planeta pequenininho, sendo visto lá de cima. Aí de cima, onde você está agora, observando a Terra, eu quero que você perceba quantos trabalhadores se aproximam de nosso planeta. Você pode ver esses trabalhadores se aproximando com pequenas luzes circundando todo o globo terrestre. Eu quero que você perceba quanta luz está sendo enviada para o nosso planeta. Quantos irmãos estão em volta do nosso planeta, dando assistência nesse momento. O que une todos esses irmãos é um propósito de luz e de amor ao próximo. Se não existisse esse amor sublime, nós não teríamos socorro nesse momento. É preciso muita empatia para que irmãos de outros orbes, de planetas felizes, de planetas regenerados, irmãos que já passaram pelo sofrimento terreno muitas vezes e hoje já se encontram em outra posição e sem a necessidade de estar aqui na Terra. Esses são os irmãos que estão à volta do nosso planeta. Irmãos que estão aqui por puro amor, por pura empatia, por pura fraternidade e solidariedade. Tenhamos esses irmãos como exemplos. Sejamos como eles na vida de outras pessoas. E então, nesse momento, eu quero que você comece a perceber não apenas o trabalho que é feito em todo o planeta, mas que você perceba o trabalho no microcosmo. O trabalho que é feito dentro da tua casa. O trabalho que é feito junto de sua família. E que, se possível, você perceba os irmãos que também estão lá acudindo. Porque, como nós falamos várias vezes, assim como é no macro, é no micro. E o auxílio está em todas as partes. E nós também somos parte desse auxílio. Nós estamos aqui nesse momento também doando nossa energia, a nossa melhor energia de amor, a nossa mais fraterna energia, para que o nosso planeta possa ser curado, para que a nossa humanidade possa ser desperta. Nós estamos aqui entregues e vibrando apenas luz, assim como os nossos irmãos.
que estão nesse momento ao entorno de nosso planeta. E então, nesse momento, nós estamos nos disponibilizando, nos pondo à disposição de toda energia de amor fraterno, para que a gente possa ser também um agente transformador, auxiliando toda a grande fraternidade para a mudança planetária. Então, nesse momento, você que se sentir pronto, ponha-se à disposição. Ponha-se à disposição e serviço da luz. Porque assim como a Terra está sendo ajudada, a sua casa, a sua família também será vista. A gente só vai multiplicar essa luz. Sejamos multiplicadores. Agora então, mesmo que olhando tudo de longe, eu quero que você lembre que existe na sua casa um copinho com água ou uma garrafinha. E você pede nesse momento para que ela também seja iluminada por essa luz divina de amor e de fraternidade, para que ela possa se tornar um bálsamo, um elixir para todos os males, tratando tudo aquilo que é necessário para o seu organismo físico agora. E agora então, vamos nos unir à energia desses irmãos que iluminam o nosso planeta Terra. E vocês podem se ver de mãos dadas a outros espíritos iluminados, a outras pessoas, a outras almas que também estão enviando toda a sua energia para o planeta. E nesse momento, o nosso planeta tem tantos seres de mão dadas, emanando energia, que ele deixa de ser aquele planetinha azul e ele começa a brilhar como um grande sol. E você começa a perceber essa luz, essa energia de amor que brilha em torno de nosso planeta, iluminando, fortificando e curando. Sejamos essa luz. Sejamos parte dessa luz. E você vê o nosso planeta muito iluminado. É como se a luz de cada um dos corações, nesse momento, reverberasse e tomasse conta de toda a abóbada terrestre, iluminando, iluminando, iluminando. E você é parte disso. Você é parte dessa transformação. Você é parte desta iluminação. Lembre-se disso e não se acovarde. Lembre-se disso e se veja grande apesar de humilde. Lembre-se que você também é parte desse todo. Lembre-se que em você existe sim essa fagulha divina que te une a todos esses seres iluminados. E assim, se vendo repleto de luz e de energia dourada, permitindo que a cura seja feita através de você, se tornando um agente transformador da nova Terra. Você vai voltando pelo tubo dourado até o seu lar, voltando ao dia de hoje, ao aqui e agora. Você percebe a sua casa iluminada, você percebe a sua água iluminada, e você se percebe iluminado. E assim,
ciente de sua luz, ciente dessa fagulha divina que arde dentro de você, ciente que você faz parte de um todo muito maior e muito mais bonito do que essa realidade 3D que você está vivendo nesse momento. Você se enche de esperança, mas é tanta esperança que te ilumina tanto e não há qualquer espaço para medo, não há qualquer espaço para tristeza. Nesse momento você é apenas luz. E é assim que vamos vibrar. E é assim que vamos voltar para o aqui e para o agora, iluminados. E então vamos voltando para o nosso corpo, voltando a sentir o nosso corpo, voltando para o aqui e para o agora. E você vai voltando a sentir os pés, voltando a sentir as pernas, quadris, abdômen, seios, costas, mãos, braços, ombros, pescoço, nuca, face, cabeça. Quando se sentir bem, pode abrir os olhos. Todos estão aí, todos estão de volta. A primeira coisa que eu faço quando volto da viagem é sempre tomar a minha aguinha frutificada. Tá docinha hoje também. Acho que é uma tendência da minha aguinha ficar docinha. Aquele dia não ficou, mas hoje... Aquele dia que a gente fez no Dia dos Pretos Velhos, né? A água ficou com gosto de erva, né? Ficou com gosto diferente. A minha mas geralmente... não ficou docinha, não. Mas hoje até que tá mais docinho. Para mim, pelo menos, né? Mas é sempre assim, né? Ela vira um elixir daquilo que a gente precisa, um bálsamo daquilo que a gente precisa. Então, cada um vai ter as suas impressões, né? E aí, gente, todo mundo voltou? Todo mundo tá aí? Eu não tô conseguindo ver o chat porque o celular tá longe da minha mão. Eu tô olhando, mas ainda ninguém comentou, não. Tô esperando a galera aí comentar e voltar. Enquanto o pessoal tá voltando, a gente também tem pouquinho tempo, mas eu acho que foi muito interessante a conversa que a gente trouxe. Vamos multiplicar isso tudo aí, vamos continuar lutando para manter o otimismo, para manter a força, para manter, né, a assertividade, mas sempre também dando as nossas cutucadas também, para a gente poder ter um planeta melhor, né, e uma realidade melhor. O que o Léo falou? A vontade é sempre ficar. Quando a gente está desdobrado assim, né, Léozinho? Dá vontade de a gente ficar por lá, né? Foi forte, disse a Regina. Com certeza, né? E quando a gente vai nesse tubo dourado aí, a gente já sabe que o trabalho vai ser forte, né? Que vai ser um trabalho bonito. Uhum. Deixa eu endireitar aqui, que está entrando um monte de mensagem para mim, me atrapalhou de ler. Voltar para quê, né? Disse o Léo. A Celina, querida Celina, tudo bom, meu amor? Saudade de você. Ela disse, foi muito forte, me senti no espaço. Que coisa boa, gente, que coisa boa. É para isso que a gente está aqui cumprindo essa missão com vocês, né? Quando foi designado isso para a gente nem sabia que ia ser tão prazeroso, né, Cleide? Estar aqui fazendo essa... A princípio seria só uma emanação de energia, e a gente está conseguindo aos pouquinhos trazer temas para a gente conversar. Isso tem sido muito prazeroso para a gente, está acrescentando bastante para o nosso trabalho, né, como terapeuta, né, Cleide? Com certeza. Tá
tá sendo bem importante, e até o que eu disse também, é uma missão nossa, é um chamado que a gente recebeu, mas ter vocês aqui com a gente faz toda a diferença, né? Dá toda uma energia nova ao nosso trabalho, dá um outro prazer, um outro gosto de estar aqui. Né? A Sem gente sabe, dúvida. Fico mesmo feliz que não. as pessoas ficam ansiosas para chegar o dia, né? Comentam, caramba, vai ter hoje tem e tal. Então, quando a gente entrou, já tinha mensagem, já tinham pessoas mandando mensagem para mim se não ia começar. Gente, a culpa foi do copo d'água, não foi minha. O copo d'água ele Não, tomou vida. até antes disso. Ah, antes disso. Ai, gente. Eu queria aproveitar e falar para vocês também, antes que o nosso tempo acabe, para dar uma olhadinha também amanhã na live da Bianca e da Fernanda. Vai ser às 7h30, não é isso, meninas? Vai ser lá no perfil Luz Empoderamento DH, da Bianca, e da Fernandinha é 7, com numeral, 7 Rosa dos Ventos. Né? Elas vão estar falando lá para a gente algumas dicas para cuidar da energia do ambiente. Vai ser bem legal. E dá uma olhada também nos nossos perfis aí, que a gente também está falando tem um projeto lá da galera também falando sobre reiki, né? Da emanação de reiki, que vai ser na quinta-feira. Dá uma olhadinha lá também no perfil da Sete Rosas, Luz Empoderamento, e a gente também colocou no nosso, né? São a iniciativa de sete alunos, 7 reikianos que foram meus alunos, estão fazendo um projeto aí super interessante de emanação de reiki, de emanação de energia. E aí, quem quiser participar também, dá uma olhadinha lá. Algum recado paroquial, Cleide? Não, acho que você mandou todos. O projeto é Reiki do Bem. Obrigado, Fernanda. Eu estava tentando lembrar o nome aqui, me deu um branco. Reiki do Bem, claro. Quinta-feira o Reiki do Bem. Tá? Tem que se inscrever para receber o link de acesso à sala, a Fernanda está dizendo. Mas aí tem as informações direitinho na propaganda que a gente colocou aí no Instagram, a gente vai depois relembrar, e também no perfil de todos os 7 reikianos que estão participando. Também está todo mundo lá falando direitinho sobre isso. Tá? Não vou falar o nome de todos agora, que eu posso esquecer alguém. Mas a Fernanda e a Bianca estão à frente disso aí. Tá? E aí, na quarta-feira, a gente está aqui de novo, 10h30, né, para Isso a gente, aí. de uma vez, emanar essa energia para o nosso planeta. Muito que bem. Então, sempre um prazer aqui estar com você, Cleidinha, minha irmãzinha de alma, maravilha. A gente, como você falou, a gente está cumprindo uma missão, foi designado que a gente fizesse essa emanação nesses dias, nesse horário, e a gente convida outras pessoas para participarem com a gente, está sendo maravilhoso. Muito obrigado, então, a todos vocês que estão aí conosco, né? Que têm sempre vindo ver a discussão, vindo participar da meditação. Isso nos honra muito, nos deixa muito feliz de poder compartilhar com vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado. Gente, muito obrigada, um beijão, até quarta. Tá? E como a gente sempre fala, né? Sejamos luz, sempre, sempre. Um beijão.